No Hora de Agir de hoje, nós vamos continuar nesta série de programas dedicados ao futuro da energia. O mix energético do futuro. Depois de uma civilização industrial com carvão, petróleo e a partir da década de 30 do século passado do gás natural, nós vamos ter que avançar para um mix onde já não se polua, onde já não sejam lançados estes gases com efeito de estufa. E por isso, esta é a hora de nós conversarmos sobre o sol, o vento, sobre a hídrica, sobre a geotermia, o armazenamento, os gases renováveis, os combustíveis sustentáveis ou waste to energy. Tudo nesta série de programas. Hoje vai ser a hora de conversarmos sobre os concentradores solares, que transformam luz em calor e calor em eletricidade, como só o sol sabe fazer. Vamos também conhecer um estudo do LNEG e conhecer um edifício, Net Zero, Solar 21, um edifício que produz a sua própria eletricidade e que é um exemplo em eficiência energética. Tudo em mais uma Hora de Agir. O Museu do Carvão do Kentucky, nos Estados Unidos, já se colocou do lado certo da história. O carvão é mesmo uma realidade para o museu, algo do passado. Eles próprios sabem disso e quiseram dar o exemplo. Na cobertura do museu, nasceu uma instalação de 60 kW de produção de eletricidade solar, que permitirá ao museu poupar em torno de $10 mil todos os anos. Mas foram ainda mais longe. A pequena cidade de Benham vai utilizar parte da eletricidade produzida para abastecer cerca de 500 residentes. Viajando para Oriente, chegamos à Índia. Os agricultores dependem de cerca de 20 milhões de bombas de água para irrigação, muitas movidas ainda a diesel. E por isso foi criado o programa PM Kusum, para que os agricultores reduzissem a dependência de combustíveis fósseis, utilizassem energia solar e, dessa forma, aumentar a sua renda. Até 2026 deverão estar instaladas mais de 1,4 milhões de bombas solares e mais de 800 mil já estão no terreno. Muitos agricultores já estão a produzir eletricidade solar de forma descentralizada, criando unidades até 2 megawatts que usam sem ligação à rede, ou então, sempre que possível, ligando à rede e usufruindo de uma renda extra para o seu negócio resultante da venda da eletricidade excedente. Estas são apenas duas em tantas histórias que acontecem pelo mundo. Todos os dias continuam a chegar-nos os fotões com a energia de que precisamos. Fazem a viagem entre o Sol e o planeta Terra, uma viagem de 150 milhões de quilómetros percorridos em 8 minutos, entre nós e a nossa estrela, à qual todos estamos ligados. Dela, toda a vida depende. Das plantas para a fotossíntese, do sistema climático que sustenta os ecossistemas e do futuro da energia, quando, em muito maior escala, soubermos usá-la para alimentar a nossa civilização. Bom, a Catra, ao longo destes 14 anos, já participou em quase 40 projetos diferentes, todos eles relacionados com a utilização da energia solar como fonte de energia primária para diferentes aplicações. Trabalhamos com diferentes tecnologias de conversão da radiação solar, desde logo o fotovoltaico, mas também o solar térmico de concentração. E através destas tecnologias conseguimos transformar a radiação solar em calor a média e alta temperatura ou em eletricidade. E trabalhamos também depois com tecnologias de armazenamento que nos permitem então desenhar sistemas que são mais flexíveis e que são mais adaptados a aplicações em diferentes setores. Indústria, no setor residencial, no setor da produção de água, por exemplo. Enfim, temos um conjunto de aplicações muito diversas. Neste momento, nós temos projetos em curso que vão desde a irrigação solar à dessalinização solar, à produção de combustíveis solares ou à produção de eletricidade, quer por via térmica, quer por via fotovoltaica. A radiação solar que atinge a superfície tem uma densidade de cerca de 1 kW por metro quadrado. A conversão direta desse fluxo radiativo em calor, por exemplo, levar-nos-ia a temperaturas na ordem dos 90 graus. Conseguiríamos produzir calor a temperaturas na ordem dos 90 graus com um sistema relativamente simples. Os sistemas de concentração o que fazem é aumentar a densidade deste fluxo.
Portanto, vamos concentrar este fluxo radiativo numa área mais pequena e, com isso, conseguimos aumentar a potência do sistema e a temperatura de conversão deste feixe radiativo. E é isso que nos permite, hoje, com sistemas de concentração, termos a produção de calor a temperaturas de 500, 600, 1000 ou até temperaturas mais elevadas, dependendo das aplicações que se pretendam. Eu vou estar à conversa aqui no LNEG com Sofia Simões. Sofia, bem-vinda à Hora de Agir. Nós aqui em Portugal, que somos um país de sol, ainda temos pouco solar, pelo menos para já, está muito em licenciamento. Cuidados é que nós temos que ter? É que este solar centralizado, muitas vezes feito em locais errados, pode ser contraproducente. Como é que nós gerimos esta escala de valores? Essa é uma questão super importante e que eu não tenho uma resposta mágica. Se tivesse, era fantástico. É uma questão que nos tem estado agora a preocupar imenso, a nós aqui também, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, porque quando era só uma ou duas centrais solares de grande escala, o problema não existia, conseguíamos arranjar sempre um sítio onde conseguíamos pôr uma central solar sem grande problema. Agora em que começamos a querer pôr cada vez mais centrais em muitos locais, começamos a entrar em conflito com outros usos do solo, seja turismo, seja agricultura, ou sejam até valores paisagísticos e culturais. Se nós na totalidade fôssemos aproveitar descentralizado, portanto sem construir os grandes parques solares que muitas vezes levam a ter uma interferência com a biodiversidade e com esses outros usos do solo, nós conseguiríamos praticamente suprimir aquilo que seriam as nossas necessidades de avanço para o renovável solar em Portugal? Não sei se conseguíamos suprimir, mas de certeza que dávamos um bom contributo. Mas eu aqui também queria deixar claro que, na minha opinião pessoal, temos aqui escolhas muito difíceis a fazer. Eu, embora perceba, e acho que sim, que devemos de certeza, seguramente, aproveitar o mais possível o fotovoltaico descentralizado, como lhe chamamos, em coberturas, etc., sinceramente, acho que não conseguimos chegar lá sem fotovoltaico de grande escala e vou dizer porquê. Porque é mais fácil e mais rápido de construir. Agora, não podemos apostar só na grande escala, sem dúvida, isso não podemos. Eu gostava de pensar, uma das coisas que eu tenho, de forma um bocadinho provocadora, tenho vindo a defender, é que se calhar podíamos pensar aqui num desafio que é, se podíamos equacionar por cada megawatt de grande escala, tínhamos que fazer 2 ou 3 descentralizado. E nós conseguiríamos dessa forma também ter mecanismos que pudessem também estimular isso. Eles têm em parte existido. Há programas do Fundo Ambiental que têm apoiado as famílias a colocarem o autoconsumo ou microprodução, digamos assim, e também as pessoas têm cada vez mais noção que é um investimento rentável, que ao fim de 3, 4 anos conseguem ter o retorno desse investimento. É verdade, sendo que agora, mais recentemente, mudou um bocadinho a forma como estes subsídios do Fundo Ambiental são atribuídos e neste momento, se não estou enganada, eles são atribuídos às famílias que estão em situação de pobreza ou com déficit económico e, portanto, não são atribuídos como antigamente a qualquer pessoa que podia concorrer a estes fundos. Mas até que faz sentido na questão da pobreza energética, porque se a pessoa não tem rendimentos e se houver um investimento nessa produção solar, verá automaticamente reduzida a sua fatura de eletricidade. É verdade, é verdade. Por outro lado, pode, como eu lhe digo, ter mais dificuldade em conhecer, em saber, em candidatar-se. Os próprios processos de candidatura são um bocadinho difíceis. Voltando a este desafio do uso do solo, não é por falta de espaço em coberturas, dentro dos próprios parques industriais, e aqui se calhar fazer uma ressalva é que já, se nós formos a várias áreas industriais em Portugal, ou até ao Google Maps, convido qualquer pessoa a ir ao Google Maps, fazer um zoom numa área industrial, uma grande área industrial, e de certeza que vai conseguir ver que já lá estão painéis solares fotovoltaicos. Porque as próprias empresas, ao perceberem que isso é rentável, elas próprias avançam logo, porque sabem que ao fim de pouco tempo têm o retorno do investimento. É que neste momento a produção de eletricidade por fotovoltaico é a maneira mais barata de produzir eletricidade. Quer dizer, a única barreira aqui, ou 2 barreiras, e são grandes, senão já tínhamos fotovoltaico em todo o lado, é ter o capital para investir, porque é barato, mas é preciso ter capital para investir, senão todas as famílias já tinham instalado nas suas vivendas, se pudessem, e depois, às vezes, o processo de licenciamento, quando ele é preciso, porque pode ter que injetar na rede elétrica e tem que pedir uma autorização para fazer injetar o excedente
do solar que produz na rede elétrica, e isso vai demorar um bocadinho. E aqui no LNEG fizeram um estudo com as áreas industriais que é fabuloso, porque muitas delas podem ficar autónomas do ponto de vista da produção de eletricidade, é assim? Esperamos que sim, pelo menos em teoria há indícios que sim. Portanto, o que nós estivemos a fazer foi olhar mais uma vez para o mapa do país, perceber onde é que estão as áreas industriais, os parques industriais no nosso país e estimar qual é o consumo anual de eletricidade e depois perceber, tendo em conta a radiação solar do local onde eles estão, portanto é diferente se forem Matosinhos ou se forem Sines, e estimar se usássemos 1% da área dentro daquela parque industrial com fotovoltaico, quanto eletricidade é que era gerada. Chegámos à conclusão que, claro que as indústrias são muito diferentes, mas cerca de 228 das áreas industriais seriam independentes, isto assumindo que faziam armazenamento, que tinham baterias, não é? Para poder cobrir as suas necessidades de eletricidade apenas com Mas fotovoltaico. muitas dessas áreas ainda têm zonas adjacentes de expansão ou mesmo zonas onde poderiam escalar ainda essa... Exatamente, ainda bem que pergunta, porque depois também fomos fazer isso, fomos perceber. Então, e se fôssemos olhar para o redor destes parques industriais, algumas delas até estão em zonas rurais, fizemos uma faixa de 500 metros, só 500 metros, em torno da área industrial, imaginemos uma zona industrial numa área mais rural, tentámos perceber se essa área industrial era uma zona, imagina, se é uma área natural, um parque protegido, não fomos olhar para ela, mas se fosse uma área que não é ambientalmente sensível, será que podíamos pôr lá parques fotovoltaicos? E chegámos à conclusão que dentro do nosso país tínhamos a capacidade para instalar central solar em larga escala, portanto não é em coberturas, no solo, que seria capaz de produzir cerca de 135 terawatts-hora, encostado a fábricas ou a potenciais fábricas, e portanto achamos... Um número extraordinário. Uma outra vantagem do descentralizado é esta ideia de que a eletricidade é preguiçosa, não é? A eletricidade que consumimos é aquela que foi produzida mais perto. Isso também, se nós tivermos uma eletricidade a ser produzida perto ou por cima da nossa casa, faz com que nós não tenhamos tantas perdas e não tenhamos também necessidade de investir tanto nestas redes de transmissão de eletricidade. Exatamente. Aliás, aqui, tanto em Portugal como no resto da Europa, nos Estados Unidos, em todo o lado, um desafio muito grande não é só as renováveis, é a eletrificação. Neste momento a economia está a eletrificar-se, todos nós usamos mais eletricidade, seja ela renovável ou não. Se formos a uma loja, vemos cada vez mais coisas elétricas que nós fazemos, ou em casa temos mais utilizações elétricas, e para fazer isso temos que ter mais rede elétrica, e uma rede elétrica diferente, mais inteligente, mais flexível, etc. E isso cria-nos desafios, e é caro fazer uma rede elétrica. E nós estamos aqui junto a este edifício Solar 21, aqui no LNEG, e nós fomos conhecer este edifício que é Net Zero, fomos falar com Susana Viana. Este edifício é o edifício Solar 21, é um edifício um pouco especial porque foi construído com técnicas passivas, de solar passivo, e também com técnicas de solar ativo. Portanto, é um edifício que pretende ser eficiente em termos de consumos de energia e, ao mesmo tempo, produzir energia e que o torna, então, um edifício Near Zero Energy Building, ou de balanço de energia nulo, ou seja, que ele possa produzir tanta energia quanto aquela que consome. Aproveitamos a fachada fotovoltaica não apenas para produzir energia elétrica. Por trás dos módulos fotovoltaicos temos uma caixa de ar, e nessa caixa de ar conseguimos fazer trocas com o interior do edifício para aproveitar o calor que está nessa parte posterior dos módulos fotovoltaicos. No inverno interessa-nos circular o ar interior pela parte posterior dos módulos para aquecer as salas. No verão interessa-nos circular este ar da parte posterior dos módulos pelo exterior para que não entre dentro do edifício. E na meia estação, outono ou primavera, interessa-nos que o ar seja ligeiramente pré-aquecido, passe por trás dos módulos e entre nas salas. E também, relativamente aos tubos enterrados, vai fazer a gestão da entrada ou não do ar fresco na sala onde está. Por outro lado, no nosso edifício temos muita iluminação natural e, portanto, no verão, tipicamente, nós não precisamos de iluminação dentro do edifício. No inverno, ao fim do dia, nos dias mais escuros, já vamos necessitar de alguma iluminação, mas de resto temos sempre luz natural, e o que é bastante agradável para quem trabalha também no edifício e baixa o próprio consumo do edifício.
Mas, portanto, todos estes são sistemas que temos dentro do nosso edifício e permitem que ele seja um edifício confortável, com o mínimo de consumo de energia e, portanto, o mais energeticamente eficiente possível. Sofia, há aqui um tema que é, nós em Portugal estamos interligados com Espanha e se tudo correr bem, devemos estar interligados também com o centro da Europa. Mas há também nestas soluções descentralizadas e muitas áreas do mundo onde ainda não há eletricidade, no sul global isso infelizmente ainda acontece muitas vezes e como a energia é importante para o desenvolvimento social, económico, humano das comunidades. Hoje há em Moçambique o FUNAI que já coloca unidades centralizadas com sol, com vento, com baterias, depois com geradores de backup. Essas soluções podem ser um salto quântico que podem ajudar determinadas regiões do mundo? Seguramente, sim, e não só um salto tecnológico, mas ainda por cima barato. E isso é que é maravilhoso, porque em muitos casos há dificuldades económicas importantes, não é? Depois também há uma outra questão, em muitos desses locais a geografia não permite estar a construir uma rede elétrica através de milhares de quilómetros. São sítios, em alguns locais são sítios remotos. Estão longe de tudo. Sim, porque as redes de alta tensão, de média tensão, têm um custo elevadíssimo por quilómetro e poder evitar a sua construção é uma mais-valia muito grande, não é? Exatamente, de maneira que assim temos uma solução eficaz, eficiente, barata e que satisfaz as necessidades das pessoas que lá estão e que aqui no nosso país até, por exemplo, faz muito sentido noutro contexto geográfico, são ilhas. Mas nós já temos algumas ilhas que estão a fazer passos extraordinários. Exatamente. Em particular, a Ilha da Graciosa, nos Açores, está a tornar-se 100% renovável. Aliás, o primeiro parque eólico em Portugal foi numa ilha, que foi na Ilha da Madeira. Nós tivemos um mix energético e industrial muito pobre, carvão, petróleo e gás natural. Este mix energético do futuro será muito mais diverso, não é? Sim, sim. Estamos a ser todos super criativos, a criar novos combustíveis e podemos falar imenso sobre eles, mas se nos focarmos aqui na eletricidade, podemos ter a eletricidade produzida de imensas fontes de renováveis, mas também convém ser um bocadinho pragmático, temos que ter a coisa pensada e acautelada. Se tivermos um dia com muito azar, em que as coisas nos correm muito mal, em que não há sol, não há vento, é um ano muito seco, em que nós temos as nossas hidroelétricas sem água, imaginemos que não temos suficientemente eletricidade armazenada, então temos que ter ou a possibilidade de a importar de países vizinhos, ou então temos que ter aquilo que seriam as centrais de backup, que podem ser centrais a gás natural, relativamente pequenas, que tenham capacidade de arrancar muito rapidamente e injetar eletricidade na rede. E até porque as barragens, numa questão de resiliência também a este clima que nós já não sabemos muitas vezes quando é que vem a água, não é? Temos que guardar as barragens também para outros usos e não para a produção da eletricidade. Mas aí as baterias eletroquímicas podem também ser uma solução. O Reino Unido investiu brutalmente quando teve também um apagão aqui há uns anos e criaram armazenamento de larga escala. Nós aqui também podemos aumentar a resiliência por essa via. E vamos aumentar. Nós temos neste momento em curso um Plano Nacional de Armazenamento. Sofia, obrigado por ter estado em mais uma Hora de Agir. Muito obrigada. E foi assim mais uma Hora de Agir. Já conversámos aqui muito sobre este futuro da energia, principalmente da energia que vem do sol. Já conversámos sobre o autoconsumo, sobre a grande produção fotovoltaica, falta-nos ainda ir às comunidades energéticas e também é um tema muito importante, a eficiência energética, é esta eletricidade que muitas vezes perdemos em portas e janelas mal isoladas, porque o quilowatt-hora mais barato é aquele que nós não desperdiçamos. Precisamos também do saber milenar dos arquitetos, que só eles sabem como afastar o calor no verão ou o frio no inverno. Neste Hora de Agir, nós puxamos por mais bons exemplos, boas possibilidades como esta de aproveitarmos melhor os telhados ou as coberturas. Mas temos de ter uma noção. Nesta era da transição energética, nós precisamos também da grande produção fotovoltaica, principalmente em Portugal, que é dos países do mundo mais competitivos para a produção de eletricidade a partir do solo, que pode ser um grande fator de atração de investimento ao nosso país. Mas é importante que haja também cuidado e fazer estas grandes áreas de fotovoltaico em lugares adequados, com menor impacto.
para que estes tenham a mínima interferência com a nossa paisagem, não só por causa dos painéis fotovoltaicos, mas também pelas linhas de transmissão, onde precisamos de investir mais para que estas sejam enterradas e tenham menor impacto. Tudo temas atuais, por isso nós falamos dele aqui a cada semana, como fizemos hoje em mais o Hora de Agir, que fica por aqui. E nós já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.